Boa noite pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tratamento do refluxo com as técnicas da terapia manual. Simbora! Vou só colocar o tema aqui para a gente começar, beleza? Tratamento do refluxo. Depois eu queria que vocês me dessem um feedback para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Fiz minhas anotações aqui, não quero deixar passar nada nessa live, certo? Porque quando eu falo e converso com as pessoas que nós fisioterapeutas conseguimos trabalhar com as técnicas da terapia manual para tratar o refluxo, muita gente fica assim, sem acreditar, achando que é balela, achando que é história da carochinha, que não faz muito sentido na minha cabeça. Já ouvi gente falar sobre isso. Isso não entra na minha cabeça, vocês vão entender o porquê, tá? Beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas, e hoje aqui nessa live eu vou ensinar a vocês como as técnicas da terapia manual avançada pediátrica lá do TEMAP conseguem tratar o refluxo no bebê. Beleza, pessoal? Me dê um joinha se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Se o áudio tá legal, se a imagem tá boa, para qualquer coisa eu ajustar aqui, certo? Simbora! Então, primeiro, para a gente dar uma leve contextualizada e vocês entenderem um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o refluxo, né? O que é isso que muita gente fala, é questão dentro da pediatria, certo? Boa noite, Noêmia, boa noite todo mundo. Certo? Então, quando a gente fala de refluxo, o nome mesmo já diz, né? Refluxo é tudo que está voltando, está no sentido contrário ao fluxo que ele deveria acontecer, certo? Então, algo que deveria descer e ir lá para o estômago, para o trato gastrointestinal, ou seja, para o intestino, acaba retornando aí para essa região do esôfago. Então, a gente chama isso de um refluxo, certo? Então, quando o bebê se alimenta, toma o leite, aquele alimento lá passa pela boca, pelo esôfago, vai até o estômago. Do estômago, ele acontece uma regurgitação, ele vai contra esse fluxo que teoricamente deveria acontecer, continuar, e isso acaba voltando, certo? Muitas vezes esse refluxo no bebê, ele pode causar jatos de vômito, o bebê pode expelir, pode colocar para fora, entre aspas, vomitar mesmo, mas não necessariamente isso sempre vai acontecer. Muitas vezes esse refluxo pode vir e ficar ali naquela região do esôfago e você não vê ele colocando para fora, certo? E isso vai causar desconforto, vai causar azia, certo? Existem subclassificações, na verdade, classificações do refluxo que a medicina classifica, certo? Quando a gente fala de refluxo, para a medicina, essa definição clássica só é algo para se preocupar quando o bebê apresenta a patologia, a doença propriamente do refluxo. E quando isso é considerado para a medicina? Quando aquelas regurgitações elas estão sendo tão frequentes, ela está acontecendo de uma forma tão menos espaçada entre uma a outra, de uma forma tão intensa que o bebê ele não consegue, não tem tempo de absorver os nutrientes e ganhar peso e crescer. Então isso é preocupante, eles chamam da doença propriamente dita, né? O refluxo, certo? A patologia mesmo. Só que pra gente que trabalha com terapia manual, apesar da gente ouvir que é normal, que com 3 meses vai passar, na verdade isso é comum, não é normal. Vocês vão entender que existe uma diferença entre essas duas coisas. A gente sempre tenta entender de onde é que está vindo isso, né? Tá acontecendo alguma regurgitação? Opa, precisamos avaliar algumas estruturas específicas, entender o que é que está acontecendo no corpo desse paciente, para realmente saber se aquilo ali é o fisiológico, é normal ou é aceitável. Beleza? Então a gente sempre está com a orelha aí em pé, com a pulguinha atrás da orelha, se está acontecendo alguma regurgitação, porque é muito comum, por exemplo, chegar no consultório, o bebê
tá ganhando peso normal, ele tá crescendo normal, só que os pais falam, ó, golfa demais. É umas 10, 15 vezes no dia, às vezes sai até pelo nariz, certo? Mas o profissional que me acompanha falou que é normal, ele está ganhando peso, então a gente não precisa se preocupar. E depois que a gente aplica as técnicas da terapia manual, esse bebê para de regurgitar. Opa, então será que era normal? Não. Foi comum, é comum porque acontece muito, mas não é normal. Se é normal, era para 100% dos bebês apresentarem a mesma coisa. Porque alguns apresentam e outros não, tá? Então sempre se questionem dessa forma, beleza? A gente ouve muito também quando fala de disfunções gerais na pediatria, mas o refluxo a gente ouve muito isso. Ah, é uma imaturidade do trato gastrointestinal, né? É assim mesmo, fica tranquila, com 3 meses vai passar, né? Primeiro, vamos entender o que de acho é isso, né? O que é esse trato gastrointestinal, certo? Quando a gente fala de trato gastrointestinal, nada mais é do que um tubo que ele se inicia lá na boca, ele desce, né, que é o nosso esôfago, chega em uma determinada região do nosso corpo, que esse tubo tem uma dilatação. Essa dilatação é quem? É o nosso estômago, certo? E essa dilatação, depois esse tubo começa a diminuir de tamanho e aí dá a formação aos intestinos. Então o trato gastrointestinal é um tubo que se inicia na boca e termina lá no ânus, certo? E no meio aí do caminho existe essa bolsa, existe essa dilatação, onde a gente chama isso de estômago, que é lá no estômago, quando o bebê faz a deglutição, quando o bebê toma o leitinho, é lá nessa região dilatada do trato gastrointestinal que vai acontecer lá uma mobilização visceral, liberação de suco gástrico, liberações de enzimas digestivas, movimento peristáltico, para esse leite entrar em contato com esse suco gástrico, com essas enzimas e acontecer essa digestão da melhor forma possível, certo? Então, basicamente, a gente compara o nosso estômago como se fosse aí um liquidificador, tá? Que a gente joga tudo dentro, tem aquela batedeira, certo? Vai existir essa movimentação do estômago para que essa digestão aconteça da melhor forma possível. Só que essa dilatação, que é o nosso estômago, ela existe 2 válvulas. Existe uma válvula superior, deixa eu pegar aqui meu boneco. Existe uma válvula aqui, ó, vem o esôfago, chega aqui, tem uma dilatação e depois dessa dilatação, esse trato gastrointestinal vão dar formações aos intestinos. E existe uma válvula em cima e aqui embaixo. Porque quando esse bebê faz essa deglutição, bebe esse leite que entra em contato lá com o estômago, essa válvula de cima fecha, essa válvula de baixo fecha e vai acontecer lá esse processo digestivo, liberação de suco gástrico, enfim, tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Então, muitas vezes o que acontece no bebê é que essa válvula de cima, ela abre em alguns momentos, certo? E essa abertura dessa válvula vai acontecer vai fazer com que aconteça o retorno desse conteúdo gástrico. Então é isso que a gente chama de refluxo. É esse contrafluxo do caminho normal que deveria acontecer aí a nossa digestão, certo? E isso muitas vezes pode acontecer de fato pelaquela imaturidade lá do sistema gastrointestinal, do trato gastrointestinal que as pessoas falam muito, certo? Por quê? E por que isso acontece muitas vezes? Para vocês terem noção, olha que interessante. O trato gastrointestinal, ele começa a ser formado já na 4ª semana lá do embrião. Então, a mulher engravidou, na 4ª semana de gestação, esse embrião já começa ali a formar o seu intestino, o trato gastrointestinal, certo? Então, imagina, às vezes a mulher nem descobriu ainda que está grávida e esse bebê já está desenvolvendo o intestino dele, certo? Por isso que falam que o intestino, por exemplo, é o nosso segundo cérebro, existe uma conexão muito grande, certo? E aí, na 11ª semana de gestação, o bebê ele vai começar a dar estímulos de deglutição, ou seja, ele vai deglutir aquele líquido amniótico que ele está ali envolvido, e esse estímulo de deglutição vai dar um start para que esse sistema do trato gastrointestinal ele comece a funcionar, certo?
Então, precisa-se desse estímulo de deglutição lá desde a primeira semana, da 11ª semana de gestação, para que dê o start e esse sistema comece a funcionar, tá? Para que essas enzimas comecem a ser liberadas, para que esse suco gástrico comece a ser liberado, para que o peristaltismo visceral comece a acontecer, certo? Então, essa deglutição, ela precisa acontecer. E aí, quando o bebê nasce, o estímulo lá de amamentação, de sucção, quando ele vai para o peito da mãe, quando ele sente aquele cheiro do leite, que vai ativar esse estímulo de sucção para ele deglutir, também é um start para fazer com que esse trato gastrointestinal ele volte a funcionar, ele comece a funcionar, na verdade. Certo? Ou seja, aquela hora de ouro, por exemplo, que todo mundo fala que o bebê nasceu, tem que ir direto para o peito, aquilo ali é muito importante por muitos outros motivos, mas um deles, por exemplo, que tem a ver aqui com o nosso tema de hoje, é dar esse start nesse trato gastrointestinal. Porque muitas vezes só o estímulo lá no período gestacional, que começa lá na 11ª semana de gestação, ele não foi o suficiente, certo? E ele vai precisar desse estímulo aqui fora, sentir o cheiro desse leite para esse start acontecer. Então, muitas vezes, de fato, o trato gastrointestinal ele nasce maduro, ele não está maturo. Né? Ele não está imaturo, desculpa. Ele já nasce todo formado. A imaturidade que a gente fala é do funcionamento, desse start para esse sistema começar a funcionar, certo? E muitas vezes isso acontece depois do nascimento. As coisas ainda não estão muito bem definidas ali. Então essa válvula, ela pode muitas vezes abrir, muitas vezes fechar. Isso fica meio complicado. A secreção de suco gástrico, de enzimas digestivas não acontece adequadamente. Aquela digestão ali não vai acontecer de uma forma muito eficaz. E aí o refluxo pode acontecer. Isso é muito comum, certo? Só que se trata também o comum, certo? Comum é diferente de normal. Comum significa que algo acontece com uma certa frequência, com muita frequência. Então, o bebê regurgitar, o bebê ter refluxo, isso é comum. O que não significa que é normal, certo? Normal é algo que todo mundo, quando a gente fala que algo é normal, 100% dos bebês, 100% das pessoas deveriam apresentar esse mesmo sinal. Porque alguns apresentam e outros não. Então, isso é a definição que eu muito falo aqui para vocês, do comum é diferente de normal. Então, a gente trata isso do comum, certo? Então, é mais ou menos assim que isso acontece, tá? Então, quando a gente fala da terapia manual, conseguir tratar todas essas disfunções do refluxo, por exemplo, a gente precisa entender um pouquinho como é que acontece isso, né? Quando a gente fala dessa disfunção do refluxo, existem algumas situações ali no período gestacional, no parto ou pós-parto que podem influenciar aí no mau funcionamento desse trato gastrointestinal, certo? Então a gestação, certo? A própria gestação, a gente já sabe que existem situações, eu falo muito sobre isso aqui no meu Instagram, existem situações ali no período gestacional que podem sim influenciar em algumas disfunções pediátricas, em algumas disfunções aí no nosso paciente, no bebezinho de vocês, mamães aqui que estão me assistindo. E uma delas é o refluxo, tá? O próprio parto já pode também aí influenciar em situações que façam com que esse bebê desenvolva essas regurgitações, desenvolva esse refluxo, tá? Então, aquele parto que foi muito difícil, um período, por exemplo, expulsivo num parto natural muito demorado, uma mãe que precisou fazer uma indução, por exemplo, seja mecânica, seja com medicação, certo? Tudo isso são situações que podem facilitar esse processo do bebê desenvolver disfunções de mobilidade tecidual no corpo e dessas disfunções ele apresentar um refluxo, tá? Vocês vão entender melhor isso. E aí a gente entra nas disfunções de mobilidade, que eu falo muito aqui no Instagram, que é o que eu e você, fisioterapeuta, conseguimos tratar com as técnicas da terapia manual, certo? São essas disfunções de mobilidade tecidual que a gente consegue. Por quê? Para vocês terem noção, para o sistema visceral ele funcionar da melhor forma possível,
para aquele peristaltismo, para aquela secreção de suco gástrico, para aquela liberação de enzimas digestivas, ela acontecer da melhor forma possível, a condução nervosa precisa estar acontecendo adequadamente. Ou seja, nervos que funcionam, que fazem com que essas atividades do sistema visceral aconteçam, eles não podem estar, por exemplo, com compressão em cima dele, certo? Um exemplo muito básico é o nervo vago, certo? O nervo vago é o nosso maior nervo parasimpático dentro do nosso corpo. Ele inerva aí mais de 90% de nossas vísceras e ele é importantíssimo para o funcionamento, por exemplo, do trato gastrointestinal. É ele que facilita o peristaltismo, ou seja, o movimento visceral do estômago, a secreção de enzimas da digestão, ele vai estimular a secreção do suco gástrico, então ele faz parte de um bom controle de uma boa digestão, certo? E esse nervinho, esse danado, ele sai aqui da base do crânio, certo? Ele sai dessa região que a gente chama de uma região de forame jugular. É o forame que é formado no encontro de dois ossos, temporal e occipital. Existe um buraquinho ali naquela região que a gente chama de forame. E dentro desse buraquinho passa nervinhos muito importantes. Além do vago, passa outros nervos ali naquela região, certo? Então o vago, se estiver comprimido pelas disfunções de mobilidade, lá, por exemplo, de um parto difícil, de um parto que precisou usar algum instrumento como o fórceps para facilitar a saída ali, o parto daquele bebê, essa compressão craniana pode irritar esse nervo vago, que é 100% responsável aí pelo bom funcionamento do trato gastrointestinal, certo? Ou seja, disfunções de mobilidade tecidual, nesse caso craniana, irritou o nervo vago e pode acontecer, ocasionar o refluxo aí no bebê, certo? Então, entende que o nosso raciocínio como fisioterapeuta que trabalha com a terapia manual vai muito além do óbvio, certo? E o óbvio é o quê? Ah, é assim mesmo, é normal, com 3 meses vai passar. Nem sempre. Comum é diferente de normal, como eu falei para vocês. E muitas vezes, quando a gente fala nessa questão de compressão de nervo, compressão da região ali dos pares de nervos cranianos, muita gente ou muito fisioterapeuta acha isso muito abstrato, né? Acha que isso é muito... Não dá para acontecer isso, certo? Mas a gente precisa entender que o paciente pediátrico, ele não é um adulto em miniatura. Existem diferenças anatômicas que o bebê precisa ter essas diferenças para que ele nasça, por exemplo, certo? Então a gente sabe que o crânio do bebê ele não nasce completamente formado e calcificado, certo? São placas de ossos que estão completamente separadas, certo? O bebê tem esse moldamento craniano, que é essa cabeça diminuir o diâmetro e conseguir passar no canal vaginal. Porque se fosse um crânio completamente formado e já calcificado, o bebê não conseguiria nascer de parto normal. Por isso que as suturas são abertas, por isso que as fontanelas, as famosas moleiras, elas existem, certo? Deus é perfeito, ele pensa em tudo. Tá? Então, se a gente sabe que essa mobilidade craniana no bebê ela é muito mais aumentada do que no paciente adulto, significa dizer que uma compressão e algum par de nervo craniano ela é muito fácil de acontecer, certo? Basta acontecer essas situações que eu falei para vocês, beleza? Parto difícil, precisou induzir, bebê muito grande, encaixou muito cedo, restrição de crescimento. Tudo isso são situações que podem influenciar nessa compressão craniana e que podem irritar essas inervações, certo? E aí as pessoas ficam muito sem entender, acham que isso é muito abstrato. Não. Exemplo, por exemplo, do paciente adulto, certo? Quando o paciente adulto chega com uma disfunção lá na região ciática, por exemplo, com aquela dor que sai lá da coluna irradiada para as pernas. Aquilo ali não é uma compressão do nervo ciático? Não existe uma resposta fisiológica, bioquímica, anatômica daquele corpo? Aquele paciente não vai entrar num quadro álgico, ele não vai perder mobilidade, às vezes ele pode alterar a sensibilidade. Se isso é muito comum, a gente aceita isso. Por que não aceitar e achar isso muito abstrato em uma compressão craniana que pode irritar esses pares de nervos cranianos? Certo?
Pelo contrário, as inervações cranianas, esses pares de nervos cranianos, eles estão muito mais susceptíveis a receber compressão nesse bebê do que um ciático, por exemplo, entrar em compressão no paciente adulto, certo? Se o paciente não tiver uma alteração anatômica muito significativa, ou seja, onde o ciático passa lá entre os piriformes, né? Porque a gente sabe que o ideal é passar por baixo, mas se o paciente tiver uma alteração anatômica, o ciático ele pode passar entre o piriforme. Então, essa compressão pode ficar mais facilitada. Quase nunca é uma compressão ciática, certo? Certo? Mas existe muitas disfunções dessa região, certo? Entendem? E o bebê, gente, base de crânio é a região que mais entra em disfunção no nosso paciente pediátrico. É uma região muito susceptível a entrar em compressão. E é dessa região que saem estruturas nobríssimas, como o nervo vago, certo? É por isso que você, fisioterapeuta, precisa dominar a técnica lá do TEMAP, da terapia manual avançada pediátrica. A saber avaliar essa região de base de crânio, que é muito susceptível a entrar em disfunção, porque é dessa forma que a gente vai, tirar essa compressão do nervo vago, certo? Inervação parasimpática importantíssima aí para gerar o bom funcionamento, a digestão, a boa digestão desse trato gastrointestinal, ou seja, melhorar o refluxo, certo? Outra coisa que a gente pode pensar também, por exemplo, falando ainda de inervação, certo? É o nervo frênico, certo? Meu Deus, o que é que tem a ver nervo frênico? Ele inerva diafragma, sai lá de cima e inerva diafragma. O que diabos tem a ver com o refluxo do bebê? Muita coisa, certo? Esqueci de comentar com vocês. O nervo vago, ele passa entre o ECOM, ou seja, musculatura aqui do pescoço. Se o bebê apresentar, por exemplo, um torcicolo congênito, adivinha o que é que vai vir de presente junto com esse combo? Um refluxo, certo? Olha que interessante. E ninguém tem esse raciocínio de linkar essas duas coisas, né? Todo mundo acha que é normal o bebê regurgitar e assim mesmo vai passar, certo? Falo isso por experiência clínica do meu consultório, além de já ter artigo que fala sobre isso, tá? Que a grande maioria dos pacientes que apresentam torcicolo vai apresentar um refluxo associado. Eu falo, inclusive, muito isso lá dentro do TEMAP, certo? Mostra o estudo, mostra a relação anatômica, certo? Outra coisa, quando o paciente entra com disfunção nessa região, é com o nervo vago passa nessas estruturas, vai entrar em disfunção, o paciente pode apresentar. Então, dica clínica importante para vocês, ou para você, mamãe que está me assistindo. O filho de vocês, o paciente de vocês tem preferência posicional, evita olhar para os dois lados, tem um vício postural, tem torcicolo, limitação de movimento, veja se ele tem regurgitações, refluxo associado. Muitas vezes o refluxo é causado pelo torcicolo, certo? Diagnóstico diferencial aí dentro da terapia manual, certo, pessoal? Quem tiver pergunta pode ir falando aí, no final eu vou responder todo mundo. Beleza, pessoal? Outra coisa também é a gente entender o do nervo frênico. Comecei a falar e não terminei, né? O nervo frênico, pessoal, ele inerva o nosso músculo diafragma. Ou seja, o diafragma, ele é a divisão entre o terço superior e o terço inferior aqui do nosso tórax, certo? Então ele controla as pressões entre o abdômen e entre o tórax desse bebê, certo? Então, se existe diferenças de pressão entre peito e abdômen, que no bebê isso é muito comum acontecer, por isso que o bebê tem um tórax pequenininho e um barrigão gigante, certo? Isso são alterações de pressão lá no nosso paciente pediátrico, o que facilita ele acumular gases, certo? E ter um refluxo associado, tá? Por isso que a gente precisa dominar a técnica da terapia manual avançada pediátrica do TEMAP para equilibrar essas pressões do tórax e abdômen. Muitas vezes é esse desequilíbrio pressórico que está favorecendo para que a regurgitação e o refluxo aconteça, certo? Olha aí mais uma vez eu fazendo vocês pensarem fora da caixa. Então, uma rigidez torácica, por exemplo, pode ser uma causa de um refluxo no paciente pediátrico.
a gente precisa saber avaliar essa região de caixa torácica e também cervical alta, porque se o nervo frênico estiver envolvido, o nosso diafragma ele vai estar aí também influenciando nessa disfunção, tá? Beber uma água aqui. Então entendem, pessoal, que a gente precisa ter uma visão geral, entender sobre a anatomia, saber avaliar com as técnicas da terapia manual, saber identificar essas disfunções e saber tratar, aplicar a técnica correta, porque uma disfunção pode ter várias causas. Então, como eu falei para vocês, o refluxo pode ser uma alteração de base de crânio, irritando o nervo vago, mas pode ser uma alteração de base de crânio, irritando o nervo frênico, certo? Pode ser uma rigidez torácica, alterando as pressões entre tórax e abdômen. Então a gente precisa dominar a técnica lá do TEMAP, da terapia manual avançada pediátrica, para equilibrar essas pressões torácicas e abdominais, para tratar essa base de crânio, para tratar o nosso diafragma, para tratar o frênico, para tratar o vago, certo? Comecem a entender melhor. Tá certo? E aí muita gente fala, porque meu bebê ele já tá tomando omeprazol. Inclusive eu recebi essa pergunta essa semana. Como melhorar o refluxo do bebê sem omeprazol, certo? Gente, quando a gente fala de medicação no tratamento do refluxo, ela melhora o sintoma, ela não trata a causa, certo? Ressalva para não gerar polêmica em vídeo aí depois dizer que eu tô falando que medicação não serve para nada. Ela é muito boa para, por exemplo, naquele paciente que está com aquela esofagite, que está com aquela irritação, que está chorando muito, que não está conseguindo ficar tranquilo, que não está dormindo, que não está conseguindo mamar porque ele está desconfortável. Nesses casos específicos, essa medicação ela vai ser muito bem-vinda, porque enquanto a gente trata com a terapia manual, reequilibrando essas estruturas, esse bebê, esse paciente, ele vai ter um certo conforto e aí ele vai ficar tranquilo e dormir melhor, certo? Não sou eu que estou falando isso, já tem um estudo bem legal de um profissional brasileiro bem famoso aqui no nosso país, onde ele aplicou técnicas da terapia manual avançada pediátrica, técnicas da osteopatia, em um grupo de bebês que apresentavam a doença propriamente dita do refluxo, ou seja, aquele refluxo patológico, certo? Dividiu em 2 grupos, pegou 60 bebês, 30 ele fez medicação apenas, certo? E 30 ele fez medicação mais técnicas da terapia manual, aplicou um protocolo lá de técnicas e em 4 semanas ele conseguiu fazer com que esse segundo grupo saísse desse diagnóstico de refluxo, certo? Enquanto o primeiro, que só tomou medicação, não tiveram melhora e tiveram muitos que até pioraram alguns sintomas, certo? Então entende qual é a importância de você saber raciocinar, certo? E entender que medicação não é a resolução de tudo, certo? Ela é muito bem-vinda, ela salva vidas, mas ela não resolve tudo. E na grande maioria dos refluxos do paciente pediátrico, do bebê, são causas mecânicas, certo? E aí eu faço aquela analogia bem clássica que eu comento sempre aqui. Quando teu carro quebra, você leva ele para o posto de gasolina ou você leva ele para o mecânico? Não faz sentido seu carro quebrar e você levar para colocar gasolina. Você precisa ajustar a mecânica, certo? Na grande maioria das vezes o refluxo é um problema mecânico. Medicação não vai ajudar. O que vai ajudar? Técnicas da terapia manual, certo? É você saber avaliar, dominar as técnicas para identificar o problema, saber tratar essas estruturas que eu comentei aqui com vocês. Por isso que é importante você, fisioterapeuta, que já trabalha com pediatria ou que quer entrar, saber identificar e saber conhecer todo esse know-how, certo? De conexões anatômicas, de raciocínio clínico e de técnicas da terapia manual, para a gente conseguir gerar resultado rápido em poucos atendimentos. Sair desse limbo das pessoas acharem que a fisioterapia demora, que a fisioterapia é maçante, que a gente não gera resultado, certo? Gente, quando a gente aplica essas técnicas e trata a causa do problema, é assim, é de primeira, é no primeiro atendimento. A gente já vê diferença. Beleza?
certo? E quantas famílias a gente não vê, certo? E não ouve relatos de que está sofrendo com refluxo, de que a mãe não está conseguindo dormir à noite porque tem medo do menino engasgar e sufocar, certo? Olha a diferença que você consegue fazer naquela família, certo? Naquela casa, certo? Fazer com que os pais tenham mais tranquilidade, durmam mais tranquilos. Mas não só isso, você tratar esse bebê para que lá no futuro a gente faça com que ele se desenvolva da melhor forma possível. Eu vi uma frase uma vez de uma profissional que ela fala bem assim: quando a gente coloca a mão em um paciente pediátrico, a gente está tratando para que ele tenha saúde nos próximos 90 anos de vida. Certo? Gente, isso é muito lindo, certo? Eu acho que é por isso que eu sou apaixonado pela pediatria, porque a gente está naquele momento que a gente trata a disfunção antes que ela se torne uma patologia lá na frente, certo? E por que patologia? Porque quando a gente fala de refluxo não tratado, isso pode retroalimentar esse sistema respiratório, pode sensibilizar esse sistema respiratório, porque está acontecendo tantas regurgitações ali, que o nosso corpo é inteligente, ele entende, poxa, a qualquer momento isso pode entrar no pulmão, então eu vou me proteger, deixa eu fazer um broncoespasmo aqui, certo? E isso de forma crônica sensibiliza esse sistema respiratório, esse broncoespasmo de forma crônica. Adivinha qual é a disfunção que é broncoespasmo? Asma, certo? Ou seja, Ícaros, você está dizendo que talvez um refluxo não tratado possa influenciar em um desenvolvimento de uma asma futuro? Bingo. Estou. Tá? Então, olhem o papel de vocês, olhem o que vocês conseguem fazer na vida das pessoas, tá? Comecem a enxergar a profissão de vocês com isso. Vocês, mães, comecem a enxergar a importância de levar o filho de vocês para ser avaliado por um profissional que tem esse raciocínio, que trabalha com essas técnicas, que tem esse know-how, né, para conseguir tratar o filho de vocês. Beleza? E aí muita gente, o que vale mais a pena? Remédio ou levar num profissional, um terapeuta que trabalha com técnicas de terapia manual, que tem todo esse conhecimento? Não existe o melhor, certo? Existe a junção das duas coisas. Como eu falei para vocês, a medicação, se a gente acha que é ela que vai resolver o problema, aí realmente não é bom, certo? Porque é parar de tomar a medicação, bingo, o refluxo volta. Vejo muito isso no consultório. Quem é mãe aqui que tem filho, me pode dar o relato aí se isso já aconteceu com vocês, certo? As duas coisas associadas são importantes. Se o bebê tiver, por exemplo, uma azia, tiver sofrendo ali com uma queimação, alguma coisa do tipo, tá certo? Então, quando a gente vai tratar um paciente com refluxo, a gente precisa dominar lá as técnicas da terapia manual avançada pediátrica, né, do TEMAP, para a gente tratar a base do crânio e occipital, ou seja, essa região aqui, ó, de cervical alta e de base do crânio, porque é daqui que sai o foramezinho jugular, certo? A gente precisa tratar e dominar técnicas para abrir esse forame jugular, certo? Técnicas para trabalhar a cervical desse bebê, certo? Técnicas para a gente dominar essa região aqui, ó, do tórax, equilibrar essas pressões torácicas e abdominais, beleza? Técnicas faciais da terapia manual avançada pediátrica, porque, ó, as fáscias cervicais que sai lá da base do crânio, recobre aqui a cervical, desce, inclusive se conectando lá com o estômago, ela pode entrar em disfunção, ela pode entrar em alteração, tá? Então a gente precisa dominar as técnicas para tratar essa estrutura também. Beleza, pessoal? Então, entende que remédio é uma coisa assim, tô enxugando gelo, né? Quando a gente tem todo esse conhecimento, beleza? Então comecem a ter esse raciocínio, certo, pessoal? Bora lá, quem tiver dúvida, essa é a oportunidade, joga duro aí, que eu tô aqui à disposição de vocês. Simbora. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas já falaram algumas coisas, deixa eu ver se eu encontro aqui. Noêmia deu boa noite, tudo ok. Bora lá, quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, certo?
Beleza? Se não tiverem dúvida, eu acho que a gente acaba por aqui. Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente fazer aqui, lembrando que toda quinta-feira, no mesmo horário, às 27, a gente vai ter live aqui toda semana, certo? Toda semana a gente vai ter live, não se esqueça, e semana que vem nos vemos novamente. Se vocês tiverem sugestões de tema, dúvidas, quando eu abrir caixinha, vocês colocam lá ou então lá no meu direct, tá? Tice colocou aqui: Ícaro, para a gente classificar como patológico, teria critérios ou todo bebê que regurgita a gente pode aplicar as técnicas? Tice, veja só. Na verdade, todo bebê que regurgita a gente pode aplicar as técnicas, porque independente do tipo de refluxo, se ele é o fisiológico, se ele é o oculto, se ele é o patológico, ou se ele é um gofador feliz, que tem muito isso, né, dentro da medicina, gofa, mas tá rindo, é gofador feliz, não tem problema nenhum, a gente pode aplicar em todas, certo? Todos esses pacientes. Porém, para a gente classificar um refluxo como patológico, as regurgitações precisam ser tão frequentes que o bebê não tem tempo de absorver lá todas aquelas vitaminas, ganhar peso e crescer, tá? Então, naquele acompanhamento mensal com o pediatra, que ele pesa e mede o bebê, se o bebê diminuir curva de crescimento, diminuir o crescimento, diminuir o aumento de peso, não ganhar peso entre uma visita e outra lá no pediatra, aí pode-se pensar no refluxo patológico, certo? Mas a gente pode aplicar as técnicas em todas as regurgitações. Regurgitou, a gente precisa avaliar e entender se não são essas alterações de mobilidade que está causando isso. Beleza? Certo, pessoal? Então é isso. Foi um prazerzão estar com vocês. Iniciamos 2024, show de bola. Adorei nossa live de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Abração, tchau, tchau. Até a próxima semana, certo?